Olá, boa noite, seja bem-vindo, Centro Espírita Allan Kardec, Santa Vitória. É um prazerão a gente se reunir mais uma vez aqui nesta casa de Jesus, nesse dia do nosso Evangelho, do estudo do Evangelho, das palestras, do passe, e você participando conosco. Graças a Deus, graças à tecnologia, nós continuamos com os nossos estudos da quinta-feira aqui através da live. Seja bem-vindo, Mocidade Espírita. Boa noite, gente. Beleza? Olha, eu não estou com máscara, mas na próxima estarei, desculpa aí. Mas é isso aí, gente. Vamos fazer a Alegria Cristã aqui. E vai dando feedback pra gente, como é que tá o áudio, a imagem, pra gente estar meio localizado, né? E a máscara, vamos lá, vamos usar máscara, vamos obedecer a determinação das leis, dos nossos irmãos cientistas, dos nossos irmãos que estudaram, dos nossos irmãos que comandam essa parte da ciência aí, porque é a nossa obrigação obedecermos àqueles que nos comandam, às autoridades. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no item 11, Pedro fala para a gente obedecer às autoridades, para a gente estar obedecendo às autoridades, seja os soberanos, seja os monarcas, quer dizer, o cristão deve obedecer à legislação. A ciência faz parte da nossa evolução. Nós temos que contribuir com a nossa sociedade. Usar a máscara hoje é um ato de cidadania. Você se prevenir hoje é um ato de cidadania em prol da nossa sociedade toda, né? E o Espiritismo nos ensina esse cuidado que nós temos que ter na nossa sociedade, beleza? A máscara aí. Depois, na hora da fala, a gente vai tirar. E além de se proteger, você protege as outras pessoas também com a máscara. E às vezes você não é do grupo de risco, né? Mas quantas pessoas o são? E o corona também está mostrando uma coisa para nós aí, que todos nós somos grupo de risco, que todos nós temos que nos cuidar. Beleza? Então vamos lá, vamos obedecer. Na hora da fala eu vou tirar justamente vou estar sozinho aqui, mas fica aí, a gente está usando máscara assim. E a gente tem que antecipar, já que a legislação possivelmente vai propagar isso para todo o município, por que você não antecipa, dá o exemplo, né? Joãozinho, nosso cameraman, por favor, para vocês verem o nosso Joãozinho. Então, tchau. E aí, galera, boa noite. Beleza? Um abraço. E vamos de música, né? Vamos de música. Hino Emmanuel. Nas matas brilham as estrelas do infinito, correm os rios em cascatas sobre os seus leitos de granito. Cantam o sol, também a lua, cantam o céu, a terra e o mar. Para mim não há maior felicidade também poder assim cantar. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. E viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Esse conjunto de beleza que nos empolga e seduz, vozes de toda a natureza, sob a regência de Jesus. Nessa bendita sinfonia que exemplifica o amor, o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. E viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. E viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Eita, essa Boa. Essa é boa demais, hein? O pessoal vai dando um feedback aí, vai. O pessoal tá falando que tá bom aqui. Beleza? O pessoal já entrou aí? Algumas pessoas já. Ah, Tá a Maria Ernesta, Maria? tá o Pedro. A gente vai cantar aquela música da Maria?
A gente vai cantar uma música especial pra Maria aí, hein, que ela adora. Você canta aí na sua casa, levanta aí. Canta Esses aí. dias você não tá malhando, você pode malhar aí dançando. Tá o Pedro, tá o Divino. Divina. Opa, é isso aí. Vamos de música, né, mano? Vamos. O braço forte tem ajuda, é a esperança renascer. Aprendi a não temer a morte, fez a liberdade o conhecer. Tenho asas longas pra vencer, Tenho asas longas pra vencer. a eternidade pra viver. A eternidade pra viver. Se você quiser me acompanhar, Se você quiser me acompanhar, abra as asas e vamos voar, voar, voar. Ei! Oh! Ei! Oh! O braço forte tem ajuda, é a esperança renascer. Aprendi a não temer a morte, eis a liberdade o conhecer. Tenho asas longas pra vencer, tenho asas longas pra a vencer. eternidade pra viver. A eternidade pra Se viver. você quiser me acompanhar, Se você quiser me abra acompanhar, as asas e vamos voar, voar, voar. Ei! Oh! Ei! Oh! Aê, mano. A Celinha tá com a gente. Opa, Célia. Celinha. abraço. Múcio Mendes. Abraço. Lúcio, Rosaina. ô Rosane. aí. Você já ouviu a Rosane na lotérica? Ele falou. Aí, Múcio lá live. Múcio de Monte Alegre. Um abração aí, amigo. Jesus abençoe e ampare aí toda a nossa Monte Alegre. Um abração pro seu pai. Diga que eu mandei um abração para ele, nosso Walter. Um abração para Cíntia, para a família toda aí, tá? Jesus abençoe. Tá Marinésia, tá Amable. Bom demais. Marinese Amável. Bom demais. Presidente. Um abraço pra vocês. Presidente. Abraço aí pra presidente. Ó, presidente, eu quero ver se no próximo estudo a presidente vem sentar aqui para fazer o estudo aqui, hein? Opa! Conosco aqui, Aí, tá ó. precisando de vir fazer o O estudo aqui convite já também. tem, não aqui. tem desculpa. Não tem É. desculpa, o convite já tá aí. Fazer uma parte do evangelho aí com a gente. É. Vamos de música, né, mano? É preciso amar, gente? Essa daqui é boa demais. É bom olhar pro céu, o sol brilhando, representando o imenso amor de Deus. Amor capaz de iluminar o céu, a terra e o mar, mostrando ao mundo que é preciso amar. Eu quero paz e amor na terra, e sei que você quer também. Então vamos acabar com a guerra, mudando o mundo e praticando o bem. Viver é bom, mas só se for amando. Próximo também. Em nome desse amor, seguir amando para a luz, seguindo as pegadas de Jesus. Eu quero
você quer também. Então vamos acabar com a guerra, mudando o mundo e praticando o bem. Mudando o mundo e praticando o bem. Mudando o mundo e praticando o bem. Bom demais. Dá conta. Dá conta. A Mais última, mano. Mais uma aí. Mais uma? Mais uma, mais duas. Está usando máscara aqui no centro, né? Só que agora que a gente vai falar, porque fica difícil até de você me entender. Então por isso que eu estou falando assim. A gente vai falar também, vai cansar muito, né? Mas assim, estamos usando máscara, vamos aderir à máscara, é um ato de cidadania, é um ato de amor, é um ato de companheirismo, é um ato de responsabilidade. Hoje a nossa legislação vai implantando cada vez mais, e nós podemos hoje, com a consciência que nós temos hoje, que o Espiritismo nos dá, de anteciparmos essas determinações. É um ato que auxilia a nossa comunidade, que auxilia você, que auxilia a sua família, independente de ter grupos de risco ou não dentro da sua família, a família é a sociedade. Então vamos cada vez mais aderir o uso da máscara nesse período aí, para a gente estar cumprindo o nosso papel na sociedade, de prevenção, de cuidado, não é verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, nos mostrando que nós temos que obedecer à legislação dos Césares, né? Hoje dos governos, da parte jurídica, do Ministério da Saúde, que faz todas as recomendações. E Jesus nos diz para a gente ser previdente. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. E a fé raciocinada hoje nos manda termos o nosso cuidado. Não é verdade? Deus vai nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é a prevenção, o cuidado recomendado hoje pela Organização Mundial de Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde e pelo nosso governo estadual e municipal. Beleza? Então, só para a gente falar um pouquinho da máscara. Pensa nisso aí, adere à máscara. Você está ajudando você e a sua comunidade. A Daniela entrou, a Isabela, Luciene Oliveira, o Leonardo, Opa, Olha, Léo Miquizinho hoje, acho que tem aula agora mesmo. Ele me disse a que Brenda, tem. Brandinha! Michel, Opa! Beleza? a Lúcia, Beleza. Lúcia Helena, Bom demais. Jaci Lima, Hoje já sei. Eu sei. Beleza. Essa música aqui, vamos fazer? Né? Vamos. Comigo Deus está. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar, churuá.
cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, churuá, chuá, chuá, churuá, churuá, chuá, chuá, churuá, churuá, chuá, chuá, churuá, churuá. A Celinha tá pedindo música. Ela pediu aquela que ela deu o nome de O Homem Velho. É. A gente primeiro. Eu sei qual que é. Então vamos, canta ela pra gente começar o estudo. Não vai fazer A gente primeiro, não né? vai fazer aquela que não é como no nome no final? Não, vamos lá, a gente primeiro. Aí, Maria, a gente primeiro. A Eva Margarida Oi? entrou. Oi, dona Eva. O Leonardo tá falando que a tarefa acumulada que não deixou eu ir. Ah, mas beleza. Sábado, mocidade. Maria, a sua música de surpresa era A Gente Primeiro. Tchu, tchururu, tchu, tchu, tchururu. Tchu, tchururu, tchu, tchu, tchururu. Cantar, gente, alegria. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor. Deixa pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando bem, colhendo flores em jardim de luz espalhados por aí. Explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, de olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Tchururu, tchu, tchu, tchururu. Tchu, tchururu, tchu, tchu, tchururu. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor. Deixa pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando bem, colhendo flores em jardim de luz espalhados por aí. Explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, de olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Isso aí. É isso aí. Galerinha, até mais pra vocês. Luiz, vai acompanhando. Esqueci meu relógio. Tá, eu vou acompanhando o som. Acompanhando mais ou menos. Pessoal, boa noite. Jesus nos abençoe e nos ampare. Iniciando a nossa live aí, tratando hoje do equilíbrio do medo ante a pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então a gente vai tratar desse assunto hoje. Antes, fazer uma oração. Você possa fechar os seus olhos, pensar no nosso Divino Mestre, para que Ele possa nos abençoar o nosso estudo. Nós estamos nesta casa realizando esse trabalho, uma multidão de desencarnados
que também aqui veio, está participando conosco em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, possam todos receber as emanações da paz do Mestre, da luz de nosso Senhor Jesus Cristo, que clareia os nossos caminhos. Pense no ambiente do seu lar agora, todos sendo abençoados, como o passe da noite. Coloque uma água fluidificada, para que ela possa, pelo seu anjo da guarda, pelos espíritos que são carregados da sua reencarnação, dos seus familiares, possa ir fluidificando essa água, que vai servir no final como o passe, te auxiliando fisicamente e psiquicamente pelos fluidos que os bons espíritos estarão depositando nessa água e também na nossa oração. Jesus, ser conosco, nos abençoe e nos ampare. Hoje nós estávamos conversando. A Márcia Santos entrou, a Laura Cecília também. Um abração, gente, muito obrigado pela participação. Vai mandando comentários aí, perguntas. As perguntas, se nós soubermos responder de acordo com a doutrina espírita, fundamentando dentro do espiritismo, a gente vai responder. A gente está falando de espiritismo. Conversando agora mesmo com um amigo, o assunto é pandemia sempre, né? E ele estava conversando e nós estávamos falando para ele da visão que nós temos hoje acerca desse vírus despertar, desse auxílio da providência divina. E ele nos disse que nós estamos com um olhar pessimista acerca de que isso vai durar um tanto mais. Eu falava, mas o seu olhar está pessimista, estou te estranhando. Depois fiquei pensando nesse olhar pessimista. Não é um olhar pessimista, é um olhar extremamente otimista. Porque nós estamos hoje às portas de uma bênção imensa para a nossa humanidade. Quando o médium Divaldo Pereira Franco hoje, e outros mais, mas vamos falar do Divaldo, vem nos dizer que estão programadas reencarnações de espíritos mais evoluídos, e na categoria de Francisco de Assis, nas palavras de Divaldo Franco, hoje um ícone dentro do espiritismo, um referencial para as nossas pesquisas, da confiabilidade do nosso irmão na assistência de Joana de Ângeles, que a partir de 2030, que a partir de 2025, começariam esses espíritos a reencarnarem. Nós estamos extremamente otimistas e extremamente felizes, embora nós tenhamos que num período agora de 4, 5 anos, passarmos pelas dificuldades naturais do processo de transição planetária, em que o nosso planeta vai passando agora a sua reforma final, e muitas vezes essa ansiedade ante esse processo. Conversando com muitos jovens, inclusive os jovens da minha casa, no lar, porque nunca ficou tão propenso para a conversação da espiritualidade como esse momento, até dentro dos nossos lares. Abriu-se o ouvido espiritual, os olhos de ver, estão vendo mais espiritualmente agora nesse processo de pandemia. Então precisamos enxergar esses fatores positivos. E nós falávamos para ele que daqui 5, 10, 15 anos, dentro dessa programação que nós temos de evolução espiritual, nosso planeta estará extremamente mudado. E nós dizíamos para esse nosso amigo, essa geração que vai vivenciar agora e que vivenciou tudo o de errado que a nossa geração tem feito em termos de administração pública, em termos de administração da natureza, em termos de administração nos relacionamentos, da família. Esse processo agora de crise, de pensamentos, vai despertá-los para a construção de uma nova sociedade em busca da sua regeneração, em busca da sua educação, em busca do amor, da paz. Mas nós temos que vivenciar esse período agora. E como vivenciar essa tempestade que nós vamos estar passando? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Tormentos Voluntários, no finalzinho, vem fazer uma pergunta para nós. A calma no meio da tempestade da vida não será uma felicidade?
Precisamos então desenvolver em nós essa calma, essa tranquilidade, que o estudo espírita, que a compreensão, que é você buscar o espiritismo hoje, para o espiritismo no seu papel de consolador, te dar o consolo que ele pode te dar. Tem uma mensagem do Emmanuel que chama o agasalho, nós já contamos esses dias para trás, que aquele discípulo que estudava, que compreendia muito, certa feita procurou o mestre e disse: não vejo, não sei por que estou passando por tantas tribulações, tantas dificuldades, a minha vida está passando por uma tempestade imensa. E aí o mestre lhe fala: eu sei que você está passando pelas tempestades necessárias para o seu crescimento espiritual, mas você não pode acusar Deus de ter lhe deixado sem o agasalho da fé, porque ele teve o tempo de estudar, porque ele teve o tempo de compreender, porque ele teve o tempo de conhecer a doutrina espírita e se preparar para o testemunho de agora. E nós vamos vencer, e nós vamos superar tudo isso. E a fé no futuro, mesmo nesse futuro nosso aqui na Terra agora, nos enche de muito ânimo, de muita esperança, de muita fé raciocinada, porque chegou o momento em que aqueles que são os inescrupulosos, aqueles que são os malfeitores, aqueles que querem o mal, serem confundidos na sua cabeça. E os bons herdarão a terra, os justos, os mansos, os pacíficos, chegou o momento de herdarem a terra e darem continuidade a todo esse trabalho. Então eu particularmente com os jovens, eu tenho conversado tudo sobre esse fator, e é interessante, né, quando eu estava conversando com esse amigo meu, logo em seguida vem aquela resposta, né, ele falou: o que você está me falando, eu nunca tinha pensado não, mas é justo, tem razão nisso aí, mas não podia deixar isso para mais tarde, não? Aí eu falei para ele, para depois, né, outra geração sem ser a sua, sem ser você. Esse é o nosso egoísmo. Muitos jovens que nós temos conversado hoje, ele tem falado: nossa, mas agora na minha juventude, como é que eu faço? Aí nós damos aquela bela notícia para ele, não é? Vou te fazer uma grande revelação para você, se prepara para ela. Você não está sozinho no universo. O mundo não gira em torno de você. E todas as vezes que nós paramos e pensamos isso: nossa, mas agora que chegou a hora de eu fazer minha faculdade, agora que chegou a hora de eu casar, agora que chegou a minha hora, você não está sozinho no universo. Isso está mexendo com a nossa humanidade inteira. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo. Então nós devemos pensar hoje como o Espiritismo tem nos auxiliado. Sobre felicidade, começar com uma pergunta do Livro dos Espíritos, até a gente chegar no medo. Pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: pode o homem gozar de uma felicidade completa na Terra? Não. A Terra nos foi dada como um mundo de provas e expiações. A felicidade absoluta não existe na Terra. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Cabe a cada um de nós ser tão feliz quanto possível na Terra. E como nós podemos ser felizes, então, em expiação? Expiação é o processo de resgate que nós passamos, as dificuldades que sobrevêm na nossa vida, sendo que aquilo advém de um erro passado em outras reencarnações, e estamos expiando. Como ser feliz no meio da tormenta, no meio da dificuldade? Como? Entendendo o porquê de tudo isso. Entendendo que isso é de curta duração, colocando os nossos olhos sobre o futuro, sobre a vida futura, e isso é o que dá serenidade, isso é o que dá paz, isso é o que dá harmonia, porque nós não podemos nos furtar dos processos evolutivos, às vezes tumultuosos, às vezes difíceis, necessários dos resgates e das provações para a evolução nossa e da humanidade. Mas nós temos que entender todo esse processo, e o Espiritismo hoje vem nos clarear a mente, para que a gente possa iluminar o coração através da resignação.
A resignação ante a dor e o sofrimento, que é uma das grandes virtudes que Jesus veio exemplificar para a humanidade. Vários homens, várias mulheres haviam sido crucificados antes de Jesus. Por que a crucificação do Cristo ficou marcada para a humanidade? A maneira resignada, submissa, como Cristo se entregou às dores e às dificuldades. Ele veio também nos exemplificar tudo isso, tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si os nossos pecados. Por quê? Porque nós precisamos dessas tribulações, dessas dificuldades, para podermos evoluir. E hoje, muitas vezes, aquela espadada que Jesus recebeu, e que foi resignado, e que foi compreensivo, você não está recebendo uma espadada, mas você está recebendo um câncer. É o bacilo fazendo esse trabalho, assassino, que te cabe ser tão resignado. É uma outra doença, te possibilitando hoje superar e passar por aquilo com os olhos no futuro, entendendo que Deus governa tudo no universo. A onisciência, a onipresença divina significa que tudo está sob o controle daquele que é a inteligência suprema do universo e que é amor, justiça e bondade, e que tudo nos acontece para o nosso bem. Então nós podemos ser felizes buscando esse processo de evolução espiritual nessas tribulações que a vida nos traz, que ela nos proporciona. O medo. O medo é prejudicial para nós. O medo é um benefício imenso nas nossas existências, se usado equilibradamente, de forma moderada. O medo, ele nasce do instinto de conservação, nos esclarece André Luiz. Dentro de um processo hoje para nos mantermos vivos. O medo nos auxiliou muito nas nossas primeiras encarnações, ainda em planetas primitivos, e mesmo nessas encarnações agora presente, o medo nos auxilia muito a conservar a vida, a sermos prudentes, a sermos previdentes diante de todas as dificuldades que nós temos. É instintivo, é físico, esse instinto, os animais o têm. Agora, nós não podemos fazer igual certos animais, que diante da perspectiva da morte, eles paralisam, ficam estáticos. Muito interessante nós pensarmos isso, né? Tem certos animais que paralisam, não conseguem movimentar em nada, efetivamente se fingem de mortos, e entram num processo mesmo de morte até física, momentaneamente. O medo não pode deixar que nós cheguemos nesse extremo, com a fé raciocinada, com o conhecimento contínuo, com o pensamento contínuo que nós já temos hoje, diferente dos nossos irmãos, os animais, que são basicamente movimentados pelo instinto. Então hoje nós já temos que aprender a equilibrar-nos diante desse medo, necessário no nosso processo evolutivo, mas de uma forma racional, equilibrada, que ele não nos paralise tal qual quando éramos ainda animais, e nos paralise até as ações, porque tem pessoas que o medo é tanto que querem paralisar as suas ações, a sua conversação, entra em estados depressivos, melancólicos, taciturnos. E o medo não pode mais exercer esse fator na nossa vida, paralisante, inclusive paralisando a nossa fé, a nossa confiança. Então a confiança em Deus é a grande possibilidade e o entendimento, a fé raciocinada do que nós estamos fazendo aqui na Terra, para onde iremos, qual o objetivo de todas essas tribulações, de todas essas dificuldades, é o maior lenitivo contra o descontrole ante as tribulações que a vida nos sugere. Jesus nos disse para sermos prudentes,
para edificarmos a nossa casa sobre a rocha, que quando os rios transbordarem, os ventos soprarem, vai bater sobre essa casa e ela não vai ser derribada porque ela está edificada sobre a rocha. E nós precisamos fazer isso todos os dias. E com relação aos nossos filhos, a juventude que está crescendo agora, nós devemos ser o guia e o modelo para eles, seguindo o nosso guia e modelo maior que é Jesus. Os pais, quão são importantes hoje diante dos adolescentes, que serão os gestores amanhã do mundo, que estarão à frente dos movimentos religiosos, políticos, educacionais, filosóficos de todo o nosso planeta. Hoje você pegar essa oportunidade agora e ter essa fé raciocinada de esclarecer para eles o processo de transição e o que eles aguardam no futuro. As benesses que lhes aguardam, que surgirão depois de todas essas tormentas, de todas essas dores. Mas as tormentas e as dores ser-nos-ão necessárias nesse processo de regeneração. O medo nasce do nosso instinto de conservação, e Deus nos deu a inteligência hoje, nos deu a experiência de diversas reencarnações, para que nós possamos equilibrar-nos diante desse medo. Sentirmos o medo, mas termos a fé raciocinada de, através do pensamento que o Espiritismo nos dá, termos um controle sobre todas essas tribulações pandêmicas que nos chegam e nos chega até a nossa família. É o raciocínio, é o pensamento, é o estudo, é a fé raciocinada que nos dará esse equilíbrio. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Alguma questão aí? Se vocês não pararem, eu vou só falando. Não tem nenhum comentário. Gente, comentem, perguntem. A Célia acabou de comentar agora. Nossa vice-presidente marcando presença aí, vou falar o comentário dela. Fala. Nessa época de pandemia, o medo está sendo uma bênção na minha vida. Coisas que não tinham coragem de me dispor a mudar, agora tenho, e tenho certeza que Deus vai me ajudar e ser forte e manter meu propósito no bem. O medo é uma coisa interessante. E o medo, a proximidade da morte, do desencarne, nos coloca muito em pensamento, em introspecção. Ele, por um momento, a nossa alma, o nosso cérebro deixa de ser extremamente materialista, como a maioria de nós o é no nosso dia a dia, sem um pensamento espiritualizante. E olha como Deus é bênção para a nossa humanidade. Ele fez isso agora, a lei divina, com nossa humanidade inteira. Hoje a maioria esmagadora dos mais de 7 bilhões encarnados no nosso planeta teve um pensamento de espiritualizado advindo desse medo que a Célia está falando. E é muito interessante a fala dela, muito interessante para nós fazermos essa introspecção que nós já poderíamos estar fazendo dia a dia. Na pergunta 919A de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos recomenda o conhecimento de si mesmo através de perguntas diárias, uma das perguntas que o nosso santo nos induz, nos aconselha a fazer é essa: e se aprovesse a Deus me levar hoje para a pátria espiritual? Se aprovesse a Deus me levar hoje de volta para o mundo espiritual, como eu adentraria nesse mundo espiritual? Eu estaria preparado para tal? Com mais de 2000 anos de cristianismo, nós ainda nos encontramos extremamente materialistas, e esse estado de coisas precisa mudar para que o nosso planeta possa se regenerar. Precisamos buscar a nossa regeneração. Por isso, todo esse processo de pandemia e o medo, muito bem ali sugestionado e usado pela Célia, vem fazer com que despertemos. Hoje nós temos uma inimizade, às vezes, com um ente querido, que já nos faz refletir. Pode desencarnar a qualquer momento. Nós podemos desencarnar a qualquer momento, pelo vírus ou sem o vírus. Então nos faz esse momento de pensarmos sobre isso, das nossas ações no nosso dia a dia,
porque nós temos que nos preparar para a morte, e a melhor forma de nos prepararmos pela morte é viver bem, viver no bem, buscar cada dia ser um pouquinho melhor no dia de hoje do que no dia de ontem, como nos ensina o codificador Allan Kardec. Buscarmos ser verdadeiros espíritos pela transformação moral, e o medo nos faz pensar isso. O medo fez a humanidade hoje refletir bastante que nós poderíamos desencarnar em bilhões. Várias crises que a humanidade já teve, a peste negra, a gripe espanhola, varíola, desencarnou cerca de 1/3 da humanidade. A peste negra no século, no 15º, né, desencarnou 1/3 da humanidade. E hoje nós já temos ciência e consciência disso. Então hoje nós temos que refletir muito, mas tudo isso é um benefício muito grande para um futuro muito próximo. Se nós temos que viver tribulações, dificuldades, eu te falo isso para o companheiro familiar do Centro Espírita Allan Kardec, se nós temos que viver dificuldades, busquemos a calma que o estudo que você fez nessa casa aqui te proporcionou. Ser o esteio da sua casa, ser essa calma no meio da tempestade, que de certa forma é uma felicidade e que induz outros também à calma, à serenidade, porque hoje nós influenciamos muito aqueles que estão ao nosso lado, e se você conseguir se manter calmo, sereno, você está influenciando aqueles que estão ao seu lado a se manterem calmos e serenos. Explica tudo isso que você está aprendendo no Espiritismo, sobre a regeneração, sobre o futuro que logo ali nos aguarda. E eu sou cheio de esperança nas palavras do nosso Divaldo, a partir de 2025, e se intensifica a partir de 2030, para 2040, está programado inclusive a reencarnação de São Francisco a partir dessa data, de novo no nosso planeta, para nos ajudar, para nos guiar. Mas nós também precisamos hoje ser os guias da nossa família, precisamos ser esses sustentáculos dentro dos nossos lares, e para sustentarmos o nosso lar, a nossa família, nós precisamos sustentar o nosso mundo interior. E aí cada vez mais nós temos que nos render aos estudos, à meditação, ao trabalho de renovação espiritual. Beleza? Eu vou ler um trechinho do Manuel Filomeno de Miranda, que ele fala sobre o medo, que a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Então o medo desequilibrado, ele é prejudicial para a nossa evolução espiritual. O medo, na medida certa, ele nos previne de perigos, de doenças. Inclusive, hoje o medo de pegar a Covid, passarmos por essa doença, por essa dificuldade, hoje nos faz usar máscara, nos faz render aos cuidados necessários, importantes para a manutenção da nossa saúde, da nossa vida. É o medo e é a inteligência. É a inteligência, é uma prevenção aconselhada pelo Jesus, pelo nosso mestre. O medo, agente de males diversos que dizimam vidas e deformam caracteres, alucinando uns, neurotizando outros, gerando insegurança e timidez, ou levando a atos de violência irracional. O medo decorre de 3 causas fundamentais que ele vai falar para nós. A primeira causa são os conflitos herdados das existências passadas. A segunda, os sofrimentos vigorosos vivenciados no além-túmulo, nas zonas umbralinas, e o desequilíbrio da educação da infância que nós tivemos na atual existência. Então vamos lá. Conflitos herdados nas existências passadas. Nas existências passadas, nós tivemos tribulações, dificuldades, e aí eu vou citar mais um exemplo que André Luiz, o espírito de André Luiz, cita no livro Ação e Reação, do suicídio. Se nós nos suicidamos, se nós falimos, se nós traímos, de alguma forma, em uma vida passada, isso se torna um reflexo na nossa alma. E os acontecimentos das nossas existências, eles são como um ciclo, a espiral, que ele vai voltando às circunstâncias.
Então é natural que nós passemos por esses medos, por essas aflições, já que nas reencarnações passadas nós falimos, nós caímos. Então nós trazemos esse medo, esse trauma das existências passadas, que precisam hoje ser combatidos através do raciocínio lógico. Se nós caímos no passado, nós já temos experiência que não foi legal, que não foi bom para a nossa evolução espiritual. Então agora nós vamos superar. E ela é uma aspiral, meus irmãos. Pensa nisso. Sabe aqueles bruxurão, né? Aspiral? A vida é um ciclo dessa forma. Ele vai sempre voltar para nós. Se vai sempre voltar até nós conseguirmos superar esse trauma. É a lei de causa e efeito, ensinada pelo Espiritismo. Então, o que nós estamos vivenciando hoje, nós precisamos hoje superar, educando-nos, sendo serenos, sendo calmos. A base é o ensinamento religioso que o Espiritismo te dá. Cada vez mais trabalhando esses processos. E se o trauma de ter perdido entes queridos, filhos, em situações mesmas, não traz isso. Mas não quer dizer que nós vamos perder novamente. Não quer dizer que nós vamos passar por essas mesmas dores. Então, eduquemo-nos. Busquemos cada vez mais a fé raciocinada que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade, que é o Espiritismo, que é a lei da reencarnação, que é a lei de causa e efeito. E se você superar agora, você acaba com esse trauma, você extingue da sua alma esse trauma vivenciado em encarnações passadas. Eles vêm na sua alma, não é à toa, é porque você construiu isso. Você precisa desestruturar esse medo, esse trauma na sua alma e criar uma virtude da fé, da calma, da resignação. Nós não extinguimos um vício na nossa alma, nós criamos uma virtude. Se você se desequilibrava ante uma pandemia, ante uma dificuldade, agora, através da oração, da meditação e dos conhecimentos que você tem recebido, você vai se manter calmo, sereno, que será uma bênção para você eternamente. Hoje, as virtudes que você conquista, se nós somos herdeiros dos nossos atos, dos nossos traumas errados das reencarnações passadas, seremos herdeiros no futuro das virtudes adquiridas na presente reencarnação. E tudo que você adquirir de calma, de tranquilidade no meio dessa pandemia, levará consigo para a eternidade. Se nós hoje vencermos a crise de forma equilibrada, tranquila e serena, todas as outras crises que virão, estaremos predispostos à calma, à serenidade, à tranquilidade. Então, uma das causas do medo que nós temos hoje, nos fala Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que advém de traumas das reencarnações passadas e que precisam ser superadas para se transformar em virtudes no futuro. Do mal que nos chega hoje, na dificuldade, na tribulação, acalma-te, aserena-te, ora, confia, trabalha, educa-te nesse processo agora. A educação do espírito, Allan Kardec, na pergunta 133, os espíritos respondendo a Allan Kardec, nos falam uma coisa muito interessante. Os espíritos se instruem nas lutas e tribulações da vida. A tribulação da vida que nos chega hoje é um processo de instrução, é um material didático usado pela providência divina para que nós possamos desenvolver em nós as virtudes. Então não é o mal, nem o trauma que nós trazemos. Deus nos deu essa aflição agora, não é como um castigo porque erramos, nunca. É como uma oportunidade de desenvolver a virtude. Então, se a aflição é muito grande na sua vida, quer dizer que Deus está te dando uma oportunidade de se iluminar muito, de crescer muito. Por quanto maior a dificuldade, quanto maior o fardo, maior a capacidade de carregá-lo no ombro tem aquele que tem um fardo. Então,
Deus está sempre nos auxiliando. Alguma coisa? Não. Só Maria que falou que faço minhas as suas palavras, Celinha. Isso mesmo, legal. A segunda questão, colocada pelo nosso Manuel Filomeno de Miranda. Sofrimentos vigorosos vivenciados no além-túmulo. Nós trazemos hoje conosco muito cuidado, muita previdência ante certas atitudes. Por exemplo, vou dar um exemplo, a traição. A traição que às vezes assola a mente de todos nós, por causa das traições perpetradas nas encarnações passadas, pela poligamia que nós cultivamos em diversas vidas. Então nós trazemos essa tendência à traição. Mas essas traições no passado nos gerou muita dor, muito sofrimento no mundo espiritual depois que desencarnávamos, passando por zonas umbralinas de muita dor, de muito sofrimento, de muita perseguição, de muita dor moral, de muita dor consciencial. Isso aí é um auxílio muito grande para que nós não venhamos novamente a cair nesses erros. Então é uma benesse, é um benefício. Muitos espíritos, e aí nós vamos ter a confissão de um deles em o livro O Céu e o Inferno, relata que quando reencarnou, ele pediu ao seu anjo da guarda que durante o sono, quando ele dormia, ele fosse levado em espírito àquelas zonas de sofrimentos de onde ele saiu antes de reencarnar, para ele revivenciar, mesmo durante o sono, estando encarnado, aquelas perseguições que ele sofreu, daqueles monstros na zona umbralina, toda a dor, todo o sofrimento que ele passava naquelas zonas umbralinas. Para quê? Para fortificá-lo a não voltar, a não reincidir nos mesmos erros praticados. Esse ensinamento está no livro O Céu e o Inferno. E muitas vezes, então, os pesadelos que nós temos são advertências das nossas quedas nas reencarnações passadas, e que nos aflora um certo medo, um medo benéfico, racional, desde que não nos paralise, desde que nos fortifique, desde que nos leva a uma reflexão, a um autoconhecimento. Por que eu estou sentindo esse medo? Por que disso? Por exemplo, a perda de um ente querido, de um filho, que muitas vezes foi traumática para nós, mas para que pensarmos isso? Pode não acontecer. O livro dos Espíritos nos fala que a maioria das angústias que nós passamos e as aflições, eles vêm de fatos que não acontecerão. A maioria das aflições que nós passamos advém de fatos imaginários, que nós imaginamos que vamos passar, mas não passamos. Mas os Espíritos nos falam que toda essa descarga fluídica influencia no nosso organismo físico e nos desequilibra também a alma. Então tomemos muito cuidado com o que pensamos. Os pensamentos de medos negativos advêm desse processo traumático, daquilo que vivenciamos no mundo dos desencarnados, na zona umbralina sobretudo, mas saibamos hoje administrar tudo isso dentro de uma racionalidade, dentro da meditação, dentro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos Espíritas, que nos apontam a resignação como processo de cura da alma. Perguntas, comentários. A Márcia da Silva, eu acho que é uma pergunta. Ela falou assim: o medo maior no meu caso não é sobre a pandemia mundial, mas sim as pessoas que estão trabalhando na ordem governamental do mundo. Tem muita desunião, isso faz trazer incerteza. O que fazer de verdade, pois tem muita contradição. Então, o que seguir de verdade? Legal. Só uma coisa, falando, tem uma história no livro Boa Nova, que tem essa pergunta que um apóstolo faz para Jesus, sobre os governantes do mundo, como estavam distante do Evangelho, da prática do Evangelho, de amar efetivamente a sociedade, de governar efetivamente a sociedade visando o bem-estar do povo. Ele desabafa nesses termos com Jesus no tempo de Jesus. Jesus vê para ele e fala assim: quem está no governo do mundo é Deus.
Deus nunca perdeu o governo do mundo. Deus nunca perdeu a governança, a gerência do mundo. E hoje, conversando, estudando com a minha mãe, hoje na parte da tarde, nós estamos estudando o livro há 2000 anos, estou estudando com ela diariamente, lendo e comentando com ela, e ela estava falando, ela disse assim, teve um momento que eu cheguei a pensar que Deus tinha perdido o controle do mundo, a governança do mundo, tive esse pensamento, mas Deus nunca perdeu o controle do mundo, tanto é verdade que em 30 dias, 40 dias, ele mudou completamente a face do mundo, com um vírus que foi permitido que chegasse na nossa sociedade. Hoje provocou efetivamente uma crise moral no mundo, porque a crise não é só econômica e não é só uma crise da saúde física, é uma crise moral, de reavaliação de valores, porque nós estamos passando por uma crise moral benéfica e muito para as próximas gerações que se seguem. Quantas pessoas hoje estão buscando pensar mais no próximo? A fragilidade, porque o corona hoje, o vírus colocou todos na mesma situação, no mesmo risco. O dinheiro pouco beneficia, tem os seus benefícios de cuidado, mas pouco beneficia. O coronavírus hoje, ele até comentei com um amigo meu que nós estávamos conversando mais cedo, e eu citei o exemplo da África. A África tem acontecido uma coisa que os cientistas não sabem explicar. O vírus não se desenvolveu na África, como eram todas as expectativas científicas. Então ele traz um cunho diferenciado. Então ele é um processo regenerador e que todas essas crises. Minha irmã, sigamos a nossa consciência e sigamos a ciência. Vou te dar um conselho do Espiritismo, que é filosofia, religião e ciência. Uma frase de Allan Kardec: fique com a ciência, fique com aquilo que a ciência nos mostra como positivo, porque o Espiritismo vem nos dizer que a ciência é também a presença de Deus na Terra. Porque hoje, se nós negligenciarmos o que a ciência nos fala e desencarnarmos, por exemplo, pelo coronavírus, nós vamos chegar no mundo espiritual como suicidas indiretos. Imagina a gente chegando lá e conversando com um mentor que vai nos receber depois de passar um longo período da zona umbralina, e ele nos dizer, você era suicida. Ah não, morri pelo coronavírus. Pois é, mas você não se precaveu diante de tudo aquilo que Deus te mandou te falar através da ciência. Não houve a precaução por sua parte de tudo aquilo que Deus te mandou falar pela ciência, porque a ciência também é a presença de Deus na Terra. A medicina, o desenvolvimento intelectual da humanidade é a manifestação do amor de Deus, através da inteligência que Deus permitiu, que Deus corroborou para que o homem desenvolvesse. Então nós temos que buscar hoje, nos ensina o Espiritismo, a ciência, obedecermos a ciência. Tem 2 comentários aqui. O Bruno Arantes está agradecendo pela live e pelas palavras esclarecedoras. Beleza. A Lúcia Helena, ela fez um comentário aqui também agradecendo. Ela falou assim: obrigado por falar dos medos, você diz tudo o que estou sentindo no momento. E se equilibra, irmã. O mais importante é você buscar a confiança. Por quê? É muito interessante. Tem uma passagem que nós vamos falar aqui do Evangelho de Jesus, do Evangelho de São Lucas e do Evangelho de Mateus. Todos eles comentam a passagem que Jesus tomou o barco junto com os seus apóstolos, e que era uma coisa rotineira na vida dele, tomar o barco, atravessar para outra margem, que as pessoas ficavam esperando em Cafarnaum, para que Jesus fizesse as suas preleções. Naquele dia, Jesus dormia na barca, descansando, e uma grande tempestade veio.
mas uma tempestade de vento incrível, que estava correndo o risco do barco virar, a água já começava a entrar dentro do barco, e Jesus estava dormindo. Olha que gracinha, Jesus dormia, e a tempestade ali. Aí os apóstolos acordaram Jesus: mestre, mestre, nós vamos perecer, nos ajude. Jesus acordou, repreendeu o vento, pediu que parasse o vento, que é um outro estudo, nós não vamos fazer agora, já todos olharam assim, como é que Jesus fez isso. Estude o capítulo 15, item 45 do livro A Gênese de Allan Kardec, ou as perguntas 536, 536A do Livro dos Espíritos, que fala sobre a intervenção de Jesus, como Jesus falou na natureza, e que os Espíritos comandam tudo isso. Mas não é o nosso estudo de hoje. Então Jesus repreendeu a natureza, acalmou-se a tempestade, mas logo em seguida veio a pergunta: onde está a vossa fé? Para os apóstolos, onde está a vossa fé? E o Cristo, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele faz esse comentário na lição 40. Quem quiser estudar, vai anotando aí. O estudo, se é legal mesmo, você estaria anotando isso para você estudar. Estude lá no Evangelho de Mateus ou de Lucas, onde Jesus acalma a tempestade, que é o subitem, e estuda Caminho, Verdade e Vida, lição 40, para você estudar em casa. Tempo de confiança. As tempestades são os tempos em você desenvolver a confiança no seu espírito. Isso é uma conquista individual. Toda dificuldade que você nos vem, a fé, a confiança, quantos minutos? A fé, a confiança é uma coisa que nós temos em nós. 1 hora de live. Já quantas horas? 7h54. A fé, a confiança é uma coisa que nós temos dentro de nós. Tem uma fala de Paulo, uma carta aos Hebreus, que ele fala assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E o Emmanuel, comentando isso no livro Fonte Viva, lição 128, ele começa falando assim: não lance fora a confiança que te alimenta o coração. Quer dizer o quê? Que a confiança e a fé estão dentro de nós. Muitas pessoas falam assim: eu queria que Deus me desse fé, eu queria ter tanta fé. Deus já te deu fé, está dentro de você, em germe, precisa ser desenvolvida, igual todas as outras virtudes, e essas dificuldades são necessárias para que a gente possa desenvolver em nós a fé, porque muitas vezes nós temos chamado Jesus, os bons espíritos, a oração, alguém para aplacar a tempestade que nos assola a vida, e muitas vezes Deus e Jesus, na sua infinita misericórdia e amor, vendo os nossos desequilíbrios e que vamos perecer novamente, Ele vem e aplaca a tempestade, diminui as dores. Mas prepara-te, porque logo em seguida vem a pergunta: onde está a vossa fé? Porque novas tribulações vão surgir logo à frente, novas tempestades, até que você se eduque, seja sereno e evolua dentro desse processo da tempestade que te chegou. Esse é o processo evolutivo. Desenvolvemos em nós essa fé, essa confiança que Deus nos deu e que precisamos desenvolver dentro de nós. A leitura que nós recomendamos, esse dia uma pessoa me mandou um WhatsApp perguntando: o que eu posso fazer para desenvolver essa confiança em nós? E eu falei para ela: estude a lição do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, o ponto de vista. Eu vou até ler um trechinho dela aqui. O ponto de vista, a ideia clara e exata que se elabora da vida futura, proporciona uma fé inabalável no porvir, fé que gera consequências imensas na moralização das pessoas,
porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara a vida terrena. Você precisa desenvolver em você o ponto de vista como você vê a vida na terra. A fé é a certeza da imortalidade da alma. A fé é a certeza que nós fomos criados para que cheguemos à perfeição espiritual, que cada um de nós trazemos dentro de nós o germe da perfeição espiritual, aguardando, por causa do nosso livre-arbítrio, a nossa vontade para se desenvolver. Todos nós podemos vencer se desenvolvermos essa fé que Deus colocou no coração de cada um de nós. Ah, mas é difícil demais. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. A maioria das pessoas fala, eu quero crer, mas isso é só da boca para fora. O coração nada tem a ver com isso. Elas querem crer, mas não querem fazer esforços, não querem estudar, não querem buscar. E aí não existe desenvolvimento da fé sem a busca. Buscai e acharei, batei e a porta abrir-se-vos-á. Tome sua cruz e segue-me. São todos verbos de ação. São verbos de ação que Jesus vem propor à humanidade. Precisa agir para desenvolver em você esses germes, para desenvolver essa confiança. E você pode. E você consegue. Todos nós fizemos a nossa programação reencarnatória, meus irmãos, dentro de uma prova que nós damos conta de superar, evoluindo, crescendo. Todos nós sabíamos que ao reencarnar nessa encarnação agora, iríamos passar por essa tribulação, por essa dificuldade, não propriamente do coronavírus, da Covid, mas pelas tribulações que a humanidade ia passar agora, no despertar de uma nova aurora. Então confiemos, trabalhemos em nós essa confiança, esse amor, essa onipresença de Deus dentro de nós. Meditemos, oremos, busquemos alimentar a nossa alma com conversas edificantes, com leituras edificantes. Se você não conhece o Espiritismo, vamos estudar o Espiritismo. Vamos fazer cursos do Espiritismo, para que você possa entender. Esse é o caminho. Não existe a fé sendo transmitida por osmose. A fé é uma conquista de estudo, de perseverança, de meditação, de conhecimento, de desenvolvimento do espírito. Nada é dado no universo, tudo é conquistado, e aí é que está a grande felicidade para todos nós, essa conquista para as nossas almas. E hoje, diante de tudo que nós estudamos, deixar essas mensagens dos Espíritos, o conselho para você poder estar estudando, estude, meu irmão, crie o hábito. Todos nós precisamos. Nosso Senhor Jesus Cristo dá o exemplo. Cristo tem na passagem do Evangelho que Cristo entrando na sinagoga e pegando as escrituras para ler, e lia lá na frente. Precisamos do estudo, nos fala Emmanuel. Precisamos desenvolver a nossa alma. Se liberte de tudo que é pessimismo, se liberte de tudo que é negativo e busque Jesus. O Espiritismo hoje estrutura muito a nossa alma dentro de todo esse processo, nos dando toda essa força para vencermos os nossos medos, com muito otimismo, com muita fé, com muita confiança em Jesus, com muita confiança em nós mesmos, confiando no Mestre. Devemos confiar em Deus? Sim, mas confiando em nós mesmos e seguindo as determinações da saúde e seguindo as determinações que Jesus nos impele para conquistarmos essa fé, para conquistarmos cada vez mais a estrutura do equilíbrio diante do medo. O medo é necessário, mas precisamos nos equilibrar diante dele e buscarmos esse equilíbrio para o nosso processo de iluminação espiritual, auxiliarmos e contagiarmos todos aqueles que estão à nossa volta. Beleza? 8 horas. Jesus nos abençoe, muito legal. Sábado nós temos um estudo
bem legal mesmo sobre a mocidade. A coordenadora da mocidade, a Lorena, vai estar fazendo parceria conosco aqui. Nós vamos estudar sobre o papel da mulher e do homem na família na era nova. Nós queremos trabalhar muito esse tema com o jovem, da função da família e da função que eles vão exercer como esposas, como maridos, como pais, nas novas gerações que estarão se formando após esse ciclo de crises que nós estaremos passando. Então nós vamos ter uma live da mocidade de novo, todos os sábados nós temos, né? Temos uma parceria com as mocidades de Tiutaba, Emmanuel e Paulo de Tarso. Agora é a nossa vez de fazer, sábado às 19 horas, participe conosco, ajude a propagar com os jovens da doutrina espírita que gostam, e principalmente esse tema tão importante. Falaremos sobre namoro, sobre casamento, sobre a responsabilidade, analisar o que as nossas gerações fizeram de errados à luz do Espiritismo e que precisam ser modificados para o futuro, na estruturação da família, da esposa, do marido, a educação dos filhos, beleza? E domingo de novo também a nossa outra live. Os espíritos não passaram qual que é de domingo ainda, mas vai passar. Aí a gente coloca aí no Reforma Íntima, beleza? Luciane Oliveira está falando, para hoje, gratidão pela oportunidade, que Jesus nos abençoe. Jesus nos abençoe. Um abração, xará, com Deus. Um abraço, gente, fica com Deus, muita confiança em Jesus, trabalhemos a confiança em nós mesmos e vamos superar tudo isso, tá? O futuro logo ali nos aguarda de muita paz. O reino do céu se estabelecerá na terra muito em breve. Tenha confiança nisso e trabalhe para isso, com otimismo, com fé e com esperança. Jesus nos abençoe.